eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Já quero pedir que o Espírito Santo, ele se faça presente, ministrando sobre a sua vida, e que a palavra de Deus, ela traga transformação na sua vida, dos que estão aqui, dos que estão nos assistindo online, que o Espírito Santo possa te visitar nesta noite, para trazer transformação, para que a paz de Cristo Jesus, aquela paz que excede todo o entendimento, adentre o seu lar, para trazer paz e transformação. Vocês sabiam que existe uma vida depois da tempestade? Existe. Já parou para pensar que nenhuma tempestade ela é igual? E que essa tempestade mesmo que nós estamos enfrentando, né, da pandemia, ela foi diferente para várias pessoas. Cada um vivenciou na tempestade algo diferente. E a palavra que eu quero ler, que eu trouxe nesta noite, que Deus colocou no meu coração, está em Marcos 4, começando aqui no versículo 1, no 1, que disse assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Jesus estava ali na praia, à beira-mar, e uma multidão chegou naquele lugar para ouvir Jesus. Como foi crescendo aquela multidão, Jesus, ele entrou em um barco. Ó, que situação, hein? E aí eu quero caminhar um pouquinho para ainda Marcos no 4, mas lá no 35. Vamos lá. Que no meu texto diz assim: Jesus acalma a tempestade. Amém? Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram um povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, diz a minha versão, em outras versões diz na polpa, né? Com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. Porque eu acredito que foi daí para mais alto, né? Porque a situação era, né, complicada. O Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Alguém aqui já teve a experiência de vivenciar uma tempestade no mar? Alguém? Não? Não sei se você aí em casa já teve essa experiência, mas eu já tive 2. E não foram boas, foram bem complicadas. Estava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e tinha sido contratado para trabalhar em uma ilha, como mordomo na época. E esse rapaz que me convidou, né, esse senhor que estava com a família, resolveu fazer compras no centro de Angra dos Reis. E aí tem um shopping lá que se chama Piratas Mall,
as lanchas, elas ancoram nesse shopping, né? E ali você vai para o centro da cidade, é bem no centro, e você faz as compras. E quando nós estávamos voltando, e nós entramos na lancha, de repente surgiu um vento muito forte, e o mar começou a ficar muito furioso. Aí eu olhei para o céu e falei assim, gente, mas não tem uma nuvem, estava sol. E aí a onda começou a bater muito forte na lancha, a lancha começou a bater no pier, e começou a amassar e a arranhar. E a gente começou a se desesperar com aquela situação, porque nem a força do motor conseguia tirar a lancha daquela situação. Aí até que um dos marinheiros que estavam lá, que eram mais experientes, né, falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, eu preciso de 3 pessoas aqui na ponta, porque quando o mar, a onda vir e a lancha bater no pier, a gente vai empurrar, porque aí vai ganhar mais força para voltar. Aí subimos, né, mais 3 pessoas lá com ele, e quando a onda veio, que a lancha bateu, a gente empurrou, olha só, e voltou. E mesmo assim, era difícil sair daquela situação, mesmo com o motor da lancha ligado, porque a força do vento e as ondas eram muito fortes. E a outra experiência que eu tive, a Priscila estava junto, estava o Danilo e o Daniel também, não sei se eles lembram disso. A gente estava voltando da Ilha Grande, que é um paraíso, um lugar maravilhoso. E não me recordo de ter nuvens também, só que o mar começou a ficar muito violento, e de repente surgiu uma tempestade muito rápida. E as ondas começaram a bater no barco, e bater com muita força. E eu lembro que a gente ficou com muito medo. E aí um dos marinheiros virou, né, tinham outras pessoas nessa embarcação também, que nós não conhecíamos, mas eu lembro que um dos marinheiros virou assim para a gente e falou assim, desce, vai para o porão, porque aí vocês não se molham, porque o barco estava enchendo de água por causa da onda. E aí vocês vão para o porão. A gente falou assim, eu não vou para o porão nada, eu vou ficar aqui, esse negócio vira aí, já era. Até sair do porão é mais difícil, né? E nós ficamos ali. E quando chegou mais perto de uma outra parte do mar, parou, veio a calmaria. E aí o marinheiro virou e falou assim, gente, o motor queimou. Aí eu falei, ixi, a gente está à deriva. Só que como era uma rota que muitos faziam ali, aí veio rapidamente uma outra lancha e rebocou. Olha só, 2 situações do mar em que nós ficamos com muito medo. Aí você imagina Jesus, né? Lá na beira-mar, caminhando, ensinando a multidão por parábolas, e a multidão era tão grande que ele resolve entrar dentro de um barco. Aí eu te faço uma pergunta, de quem é o barco que Jesus entrou? Eu não sei, mas imagina hoje, tamanho privilégio, Jesus escolheu o barco da tua vida para entrar. Olha só, amém? Glória a Deus! Imagina que privilégio! E aí, sabe o que aconteceu? Quando foi ficando tarde, ainda dentro do barco ali, Jesus começa a ensinar. Imagina que o barco, a multidão, e Jesus falando para uma multidão. Uma multidão tem muitas pessoas, não é verdade? Tinha caixa de som? Tinha microfone? Mas como a gente alcança uma multidão falando, então? Aí, vamos dizer, estratégia, né? Estratégia. Por quê? Quando você está no mar, o vento ele sopra do mar para a areia. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Então, Jesus ele estava no barco, o mar aqui atrás aberto, a areia aqui, e Jesus falava. Olha, essa palavra chegou no meu coração da seguinte forma. Se nós prestarmos um pouco mais de atenção em Jesus, e como ele se posicionava para alcançar as pessoas, talvez
aquilo que nós vamos falar, se nós tivermos a postura de Jesus, também pode alcançar uma multidão. E depende do nosso posicionamento, porque Jesus ele escolheu o melhor posicionamento ali para poder falar, para que alcançassem aquelas pessoas. E aí, Jesus vira para os discípulos e fala assim: ei, vamos para o outro lado. Agora é o seguinte, vamos para o outro lado. E outros barcos que estavam ali foram juntos. Eles começaram a se mover na direção que Jesus tinha dado. Quem lembra que nós estamos no ano do mover? Talvez se nós começarmos a nos mover na direção que Jesus ele nos dá, talvez nós vamos viver experiências maravilhosas, porque talvez sem essas experiências, a gente chegue do outro lado, talvez mais fraco, porque as experiências que nós enfrentamos na vida, elas não são para nos matar, não são para nos derrubar, são para nos fortalecer, amém? E Jesus dá uma direção, eles começam a se mover, outros barcos que estavam ali foram juntos com ele. E aí surgiu uma tempestade. O vento começou a soprar muito forte, as ondas começaram a bater no barco, a ponto da água entrar no barco. Os discípulos, que eram alguns pescadores, talvez pescadores naquela ocasião ali, muito experientes, mesmo assim ficaram com medo. Ó, que situação. E aí eles estavam naquela situação, a água entrando no barco. Jesus, quando ele dá a direção, ele pega o travesseiro e vai dormir. Olha só. E eles já estavam numa tempestade, Jesus dormindo dentro do barco, e as ondas batendo no barco. Quando a gente fala de tempestade, qual a primeira coisa que a gente pensa? Qual a primeira coisa que você pensa quando você ouve a palavra tempestade? Chuva? Quem pensa em chuva? Levanta a mão. Amém. Eu também penso em chuva. Mas aquela tempestade não choveu. Foi só a força do vento, agitando o mar, e as ondas do mar batendo no barco. Essa talvez é a prova que nenhuma tempestade é igual. A tempestade da Valéria pode ser diferente da tempestade da Ana, que pode ser diferente da minha. Só que existiam outros barcos naquele lugar. A tempestade ali não surgiu só no barco onde Jesus estava com os discípulos. Vocês lembram que quando Jesus dá a direção, outros barcos foram juntos? Outras pessoas participaram daquela tempestade. Mas Jesus estava dentro fisicamente de um barco. E aí, o que acontece? Talvez hoje é muito importante nós olharmos para o lado e entender que de repente dentro da nossa casa tem pessoas passando pela mesma tempestade que nós estamos enfrentando. Talvez a tempestade que você está enfrentando, você não está enfrentando sozinho. Outras pessoas estão vivenciando a mesma tempestade. Olha só que situação. Tem gente, no momento, enfrentando tempestades de medo, tempestades psicológicas, tempestades de ansiedade, tempestades de depressão. Na atual situação. Como é importante a gente entender que só quem entende de tempestade pode ajudar dentro da tempestade. Ei, Jesus estava dentro daquele barco. E onde Jesus está, a salvação, amém? Jesus é a salvação. Aquele barco, assim como o barco da nossa vida, ele não fica à deriva, porque Jesus, ele está dentro. Jesus, ele está dentro porque ele é o nosso salva-vidas. Ele traz a salvação. Aquelas pessoas, elas não iam morrer, porque no barco que Jesus está, esse barco ele não afunda. Esse barco ele não vira. Sabe por quê? Porque Jesus está lá dentro. E onde Jesus está, a solidez, a força.
Porque se você parar para pensar, como é um barco, é feito de madeira, não é qualquer madeira. O barco, ele tem uma aerodinâmica, né? Ele é feito num formato para ele não afundar. Olha só. E aí, o que acontece? Quando a gente se depara hoje com pessoas que estão vivendo uma tempestade de sentimentos, onde talvez a gente não compreenda e não consegue ajudar, a melhor ajuda é a gente clamar ao Senhor e orar pelas pessoas. Porque a nossa oração, ela alcança o propósito. Amém? E a gente tem que orar pelas pessoas, porque talvez você não saiba o que falar. Mas fala assim, ó: ei, Gabriel, eu vou orar por você. A melhor ajuda, ela vem de Jesus. A gente pode fazer também, a gente pode entregar uma cesta básica para quem está passando fome. E a gente deve fazer, como igreja do Senhor, como ser humano, a gente deve ajudar as outras pessoas, né? Para aqueles que estão desempregados, porque essa tempestade que a gente vivencia dessa pandemia que ainda não acabou, né? Mas que graças a Deus está acabando. Em nome de Jesus. Nessa tempestade que alcançou muitas pessoas, talvez você não foi alcançado, talvez você pensa assim: ei, eu estou tranquilo. Teve gente que prosperou na tempestade. Teve gente que não teve medo. Teve gente que teve um bom resultado. Teve empresas que cresceram e teve empresas que fecharam. Mas vai conversar com quem não teve nada, quem não sentiu nada, e vai conversar com quem teve perda. Talvez as pessoas que tiveram perda foram as pessoas que mais refletiram. Talvez foram as pessoas que mais sentiram. Porque talvez as perdas, elas nos ensinam mais, porque a gente para refletir. Talvez o afastamento faça você valorizar o outro. A falta do abraço, o aperto de mão, sabe aquela visita que você não fazia porque você poderia fazer a qualquer momento? Quando veio a tempestade, quando veio a pandemia, você falou: eita, e agora? Quando que eu vou visitar lá o meu parente que mora lá longe? Como fulano está? Conversa com quem foi afetado, quem sentiu medo dentro da tempestade. E conversa com quem não sentiu nada. São dois relatórios totalmente diferentes. Mas a igreja do Senhor, né, ela tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E onde Jesus está, a salvação, a transformação, porque onde a palavra de Deus está, ela entra e muda qualquer cenário, ela transforma. Amém? E o que aconteceu naquela tempestade? Eu quero ler aqui para você mais uma vez, esse finalzinho aqui que diz: e Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. Então ele se levantou, está na mesma versão, né? Duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Como que aquela tempestade ali, ela acalmou? Primeiro, como que Jesus, ele se levantou? Os discípulos, eles estavam numa situação muito difícil, a água estava entrando dentro do barco, é muito provável que eles estavam tentando lutar contra a força do vento, contra as ondas, e não estavam conseguindo, e a água estava entrando dentro do barco. Jesus, ele estava ali adormecido, né, naquela situação. E aí, o que acontece? Jesus, eles tomam uma decisão.
os discípulos e vão lá e falam assim: Jesus, olha só, ele não acordou ali naquela situação com a força do vento. Não foram as ondas que fizeram Jesus acordar ali naquele momento. Não foi a situação que estava, não foi o barulho do barco batendo. Jesus, ele acordou quando o seu discípulo falou para ele: mestre. E Jesus se levanta e através de uma palavra, ele vira e fala: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Porque a palavra, ela transforma, e foi a palavra de Jesus que transformou aquele cenário. Por isso que houve calmaria. Naquela palavra, a palavra de Jesus, ela é transformadora, queridos. Ela transforma qualquer cenário, qualquer situação. Olha só. E talvez a gente esteja passando por tempestades, por situações, e que não mudam, porque a gente não entendeu que se a gente não for para a palavra, nada vai mudar. Se a gente não orar, não pedir a Deus, nada vai mudar. Ei, Jesus se levantou, acalmou o vento e a tempestade, e disse: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem é este? Você sabe quem é? Então repita comigo: é Jesus. Quem é este? Pode ser melhor, né? Quem é este? É Jesus. E olha, se você olhar para o barco, em meio à tempestade, de repente a coisa está tão doida lá na tempestade, o vento batendo, né? Se você olhar e ele não estiver lá, não se preocupe, ele vai vir sobre as ondas. Você não vai ficar sem salvação. Olha só. Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele vem. E olha só que lindo, porque essa palavra, ela é apaixonante. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando eu descobri isso, sabe qual foi a primeira vida que mudou? A minha. Porque eu descobri que não é sobre a tempestade, não é sobre o barco, não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre Jesus. Quando a gente descobre isso, a gente entende muita coisa, e deixa de lado muitas tempestades que a gente criou, para vivenciar a calmaria na paz de Cristo. Porque a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que vai além daquilo que a gente muitas vezes não compreende, que está acima de todas as coisas, porque o nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes. O nome do coronavírus, que medo, o nome de Jesus é muito melhor, é muito maior, é muito mais poderoso. Amém? Ei, a tempestade que você está passando, a falta, a escassez, vou te falar uma coisa: o nome de Jesus, ele é poderoso para transformar o que você está vivendo hoje. Não é fora da tempestade, não, é dentro dela, porque onde Jesus chega, ele transforma. E aí, eu quero rapidamente, uau, o tempo passa rápido. Em Mateus 14, ali no 22, diz assim: Jesus, ele anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, Jesus estava se despedindo das pessoas, mandando as pessoas embora.
Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Ei, não tenham medo. Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Queridos, outra tempestade, né? Me fizeram uma pergunta esses dias assim: mas qual era a primeira tempestade? E aí eu fui buscar, né? Eu guardei para mim e fui buscar. Queridos, essa tempestade aqui, Jesus, imagina só, tenta idealizar, porque quando eu leio a palavra, eu estudo ela, eu tento idealizar ali a situação, sabe? Acho mais fácil de aprender dessa forma, né? E aí, imagina só, Jesus ali se despediu da multidão, falou para os discípulos para eles irem, e ele subiu no monte para orar. Já à tarde, os discípulos no mar da Galileia ali, né, no lago, e aí a tempestade surgiu e começou novamente a onda batendo no mar. Vocês viram chuva nessa tempestade? Alguém viu? Levanta a mão. Ninguém viu chuva? E o vento enfureceu o mar mais uma vez, as ondas bateram contra o barco, eles ficaram com muito medo. E aí, o que acontece? Eles estavam com muito medo da situação já. E aí Jesus vem. Quando a gente está com muito medo, quando a gente está numa situação muito difícil, Jesus ele vem para nos salvar. Amém? E aí, o que aconteceu ali? Jesus veio e eles viram e falaram assim: "É um fantasma." Eles ficaram com mais medo ainda, não é verdade? Eles estavam com medo da situação, do cenário. E aí, quando Jesus vem, eles se deparam no escuro, tá, gente? Estava escuro ali a situação. E Jesus fala: "Ei, calma aí, não tenham medo, sou eu, coragem, coragem." Um fato importante: quem deu a direção nas duas situações para os discípulos irem para o outro lado? Não foi Jesus? Não foi? Se ele deu a direção, ele vai garantir o trajeto. Jesus, ele não vai te dar uma direção de morte, ele vai te dar uma direção de vida. E aí, Jesus vem sobre as ondas e Pedro pede para sair do barco. Fala: "Mestre, se é você mesmo, me faça sair sobre as ondas, me faça ir até você."
Pedro entendeu naquele momento que o lugar mais seguro na tempestade não é dentro daquilo que a gente acha que nos protege, é do lado de Jesus. E é isso que a gente precisa entender, porque quando a tempestade surgir, a gente tem que correr para o lado dele e falar: Jesus, você é tudo que eu tenho, deixa eu ficar aqui, eu quero ir até você, eu quero me mover, porque Pedro, ele começou a se mover, e aí veio um vento, né? Não foi o vento que fez Pedro afundar. Pedro tirou os olhos, tirou o foco de Jesus. Porque todas as vezes que a gente perde o foco em Jesus, a gente começa a afundar. A gente começa a afundar numa situação que de repente a gente ouviu. A gente começa a afundar numa situação que de repente a gente criou. Ó. Quando a gente perde o foco em Jesus, a gente começa a afundar. A gente acha que são os ventos, que são as tempestades. Talvez tem coisas que nós criamos, que nos fazem afundar. Mas aí, a gente tem que estar próximo de Jesus para perceber que nós estamos afundando. Tem gente que está acordando quando está lá embaixo do mar. E aí, Pedro fala assim: Jesus, ei, Jesus, socorro! A palavra diz que Jesus imediatamente estende a sua mão e pega Pedro e vai para dentro do barco com Pedro. E quando Jesus entra dentro do barco, o que acontece? O mar acalma. Porque quando Jesus está dentro do barco da nossa vida, tudo se acalma. Amém? Tudo se acalma. Olha só, naquela tempestade que eu li no primeiro texto, diz que eles estavam indo em direção a uma cidade, né? Genezarenos, não é isso? E aí, quando ele chegou do outro lado, eles se depararam com uma situação. Veio um endemoniado na direção, reconheceu Jesus como Filho de Deus. E esse endemoniado, ele era preso, concorrente com os grilhões e viviam nos sepulcros. Olha só. E ele pede a Jesus ali, fala: Jesus pergunta para ele: quem é você? Ele fala: uma legião. E aí ele pede a Jesus para não expulsar aqueles demônios dele. Jesus expulsa os demônios, manda os demônios para os porcos vão para o precipício, né? E aquele homem ali, ele é curado ali, porque onde Jesus chega, a cura, a transformação. E aí, sabe o que acontece? Eu fiquei pensando, imagina só. Preste atenção, imagina só, se eles chegam daquele lado de lá, para enfrentar aquele novo desafio, né, aquela situação ali, se eles tivessem feito aquela travessia, sem nenhuma tempestade, tudo normal, como eles chegariam do outro lado? Talvez só ficaria Jesus, né? Talvez os discípulos ficariam com medo daquela situação, mas como eles viveram a experiência de Jesus, acalmaram uma tempestade, de ver o poder de Jesus dentro da situação, quando a gente vê o poder de Jesus dentro daquilo que a gente vive, a gente chega do outro lado, e a nossa fé, ela vai lá nas alturas, porque a nossa fé, ela está em Cristo, amém? E a nossa fé é o forte fundamento, é a força. E quando eles chegaram do outro lado e se depararam com essa situação, Jesus foi lá, tomou a direção da situação, resolveu tudo. Ninguém correu. A tempestade, ela surge muitas vezes na nossa vida para nos trazer experiência, para que quando a gente chegue do outro lado, a gente chegue mais maduro, mais forte. Porque talvez se não fosse a tempestade, talvez a gente nem entenderia o que ia acontecer do outro lado. Tem tempestades na nossa vida que a gente passa, que hoje a gente não quer vivenciar mais. Eu já ouvi assim, uma pessoa falar assim: não, eu quero ir já para a próxima fase. Tem tempestade talvez que você está enfrentando na sua vida, que você fala assim: meu Deus, me tira logo isso, que isso pare logo, que isso passe logo. Talvez a sua oração na tempestade que você está passando é essa. Então eu quero te falar uma coisa. Peça para Jesus, para que você aprenda logo
em meio à tempestade. Porque quando você aprender dentro da tempestade, aí ela vai acalmar, ela vai passar. Porque quando você aprender, você vai ver que Jesus, ele está dentro do barco. E por isso que o mar acalma. Amém?